A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Passaram bem a semana, queridos? Glória a Deus. Se alguém tiver algum testemunho, escreva no chat que depois a gente vai ler. Amém, amados? Então vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti. Perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados, lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Peço também, Senhor, que o Senhor dê ordens a seus arcanjos e anjos, sitia e guarda as nossas casas, nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos irmãos em Cristo, sitia todo o Brasil, toda a América do Sul, toda a América Central, toda a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor e toda a Europa. Sopra o sopro de vida do Teu Santo Espírito, Senhor, e aviva a Tua noiva. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós o Teu querer. Os Teus olhos, Senhor, estão voltados para o Teu povo, Senhor, e os Teus ouvidos atentos à oração dos Teus servos, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Amém? Horialasti barialarastora mantriand. Horiasti hila bahai. Eriala esteri barialarastoriandremas. Oh, eu estou a visitar cada um nesta noite. Hosti barrelabastoriandremas. Oh, Senhor, seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Aqui estão, Senhor, as ovelhas do Teu pastoreio. Glorioso és Tu, Senhor. Aleluia. Aleluia, amados. Bom é louvar ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor, porque só Ele é bom. Amém? Glória a Deus, então, queridos. Bom, eu estava lendo ali uns testemunhos, né? Coisa boa é contar as boas novas, as maravilhas que o Senhor tem feito, ainda que estamos vivendo um tempo de caos. Às vezes o caos está longe, às vezes está mais perto, mas o mundo, como diz a palavra, jaz no maligno. O mundo está em densas trevas. Mas glória a Deus, porque quem tem o Senhor, quem tem Jesus, não apenas no seu pensamento, não apenas Jesus lá uma vez por semana, quando vai na igreja, agora nem tem igreja para ir, né? Mas quando você vai assistir o culto, não. Mas as atitudes, o ministério de Jesus fazer parte da nossa vida, amados. Nós podemos dizer que somos seguidores de Cristo, não seguidores de homens, não seguidores de doutrinas, não seguidores de coisas humanas, mas seguidores de Cristo. Amém? Você pode dizer assim: eu sou um seguidor de Jesus? Glória a Deus. Bom, queridos, esta semana foram muitas as coisas que chegou até nós, né? Muitas pessoas doentes. Esses últimos dias, assim, tem sido bem impactante. Ontem, a cunhada de uma muito amiga nossa faleceu, 41 anos, deixa esposo, deixa crianças pequenas. E eu não sei se vocês estão lembrados, já acho que faz um ano, praticamente um ano e pouco atrás, no meu trabalho, todos os dias a gente tinha uma notícia assim, tinha um leito, né, esperando a qualquer minuto que teriam que interromper a gravidez de uma mulher, uma jovem de 25 anos, ela tinha alguns problemas de saúde. O esposo dela também estava internado em outra cidade, em outro hospital, e ela estava conosco.
E se a gente pegava o plantão, sempre na expectativa, nasceu, não nasceu ainda. Se não nasceu, significa que a mãe estava, como se diz, não tinha piorado. Até o dia que nasceu o bebezinho. Eu não lembro mais quantas semanas, era bem pequenininho. E foi uma, como se diz, uma doideira. todo um aparato, né, para buscar esta criança, para o manuseio com a mãe, tudo. E o mais impressionante, amados, que isso tocava o meu coração. E eu pensava, meu Deus, imagina que a filhinha dessa família, né, se o pai faleceu, a mãe estava naquela situação terrível. E eu lembro que aquilo me tocou muito o meu coração, que eu pensei, meu Deus, o pai e a mãe saíram para o hospital e podem não voltar para casa? E eu ficava pensando, eu lembro que isso me tocou muito e eu trouxe nas nossas células aqui, nós começamos a orar. E glória a Deus, né, que essa senhora, o Senhor teve grande misericórdia, tinha muita gente orando também, né? Porque muito pode a oração de um justo. Amém? A tua oração, queridos, tem muito poder. Às vezes a nossa oração, nós dizemos amém e não há quem concorde com ela. Por isso que é bom estarmos num grupo ou que possamos orar para que alguém mais diga amém. Além de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque também está escrito que aquilo que ligardes aqui na terra em concordância terá sido ligado nos céus em nome de Jesus. Bom, voltando então ao assunto, e tive o prazer de conhecer a avó daquela criança. Ela era de São Paulo. Ela veio, largou sua família lá e veio para estar no hospital, porque precisava, né, alguém estar representando aquela mãe que não estava em condições, estava entubada e recebeu as orientações quanto àquele bebê. O nome dele era Daniel. Eu estou falando porque eu fui autorizada a falar, tá, queridos? Então, essa criança hoje está muito bem. Glória a Deus. Então, eu muito me alegrei quando eu vi que o Senhor, na sua misericórdia, restaurou aquela mulher, aquela mãe. Ela perdeu o esposo, mas a sua filhinha não perdeu a sua mãe, né? Perdeu o seu pai, e o seu bebezinho também está com ela, né? Glória a Deus. Porque a gente tem visto, meu Deus, toda semana a gente ouve gente internando, e vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos com um número muito grande de gestantes com Covid gravíssimas. A gente não ouve falar, né? Parece que grávida não pega Covid. A gente quase não ouve falar na mídia que a situação ainda continua em alerta, né? Nós temos que estar... Lembrem, amados, quando você vai para a praia, quando tem uma bandeira amarela, tu sabe como que branca, amarela, vermelha, preta, tu sabe em que condições, e tem verde também. Eu raramente, acho que eu nunca vi verde, quando o mar está totalmente propício, não é verdade? É o verde ou o branco? Bom, não importa. Bom, eu sou do tempo que existia branco, acho que era criança, né? Então existe verde. Então, amados, faz muito tempo que nós não estamos nesse patamar. O mundo hoje tem que estar alerta com bandeiras vermelhas, pretas, porque isso é o que está aí fora, né? A morte está andando, né, pelo mundo. E nós precisamos cuidar, precisamos fazer a nossa parte, precisamos orar, precisamos intensificar os nossos cuidados naturais e espirituais também. E agora, essa semana, novamente, a gente teve mais um caso assim bem grave. E eu fiquei também bastante impactada, sabe? Me deu uma coisa no meu coração. Tinha uma jovem mãe, 30 anos, né? Bem jovem. Ela tem uma filhinha, acho que ela foi mãe adolescente, uma filha adolescente, mais uma outra pequena, e ganhou gêmeos, muito lindinhos. Mas ela está com Covid, estado gravíssimo, e pegar o plantão assim foi muito ruim. E aquilo tocou meu coração e eu pedi oração nos nossos grupos. E aquela mãe de saturação de 60 e poucos foi para 90 e poucos. O estado dela ainda é grave, mas nós cremos num Deus que tem
todo o poder, que não é surdo, né? Nós cremos num Deus que ouve as orações dos justos, porque está escrito que muito pode a oração de um justo. Então, temos intensificado... Oi? Conta que a família já tinha se chamado para despedir. Sim, inclusive a família já tinha sido orientada, liberado para as despedidas. Então, que o Senhor continue a boa obra na vida dessa família, em nome de Jesus. Dessa e de mais outras tantas gestantes com Covid, tantas outras famílias que estão perdendo filhos. Tivemos no nosso grupo um pedido de oração que uma mãe perdeu os 2 filhos, na segunda enterrou um, na terça o outro, ou na terça e na quarta, quer dizer, um dia de diferença de um para o outro. Então, não é brincadeira, amém? E durante essa semana toda, amados, o Senhor tem falado conosco assim: me busquem, me busquem, me busquem. E aí na quarta-feira eu ainda falei, nossa, olha só, em todas as interpretações o Senhor tem falado que nós temos que buscá-lo. E eu fiquei pensando, Senhor, isso significa que precisamos buscá-lo mais. Amém? Buscar mais. E hoje, enquanto eu estava aqui, né, passando para o papel aquilo que o Senhor estava me ministrando, me veio algo no coração de fazer um desafio. Eu acordo às 5 da manhã todos os dias e oro até às 5h30, porque depois eu tenho que me arrumar e ir para o meu trabalho. De fazer uma convocação, aqueles que se propõem. Você não é obrigado, tá, querido? Você faz se você quiser. Se você quer mais do Senhor, se você quer ter uma experiência com o Senhor, se você está precisando que o Senhor interfira na situação da tua vida emocional, espiritual, familiar, de enfermidades, de vício, seja lá do que for, né? Faz um propósito por 7 dias. Até sexta-feira que vem, tá? Bota o seu reloginho despertar lá às 5 da manhã, ore até às 5h30. Aqueles apresenta a sua família, a sua vida. Primeiro a gente apresenta as nossas vidas, a sua família. Por quê? Porque eu não posso ir para uma oração, não posso ir para uma guerra, deixando a minha casa descoberta. Então sempre começa a oração: Senhor, perdoa todos os meus pecados, os pecados dos meus familiares, daqueles que me são ocultos, me traga à memória aquilo que eu fiz de errado para me consertar, em nome de Jesus, e guarda, que os teus arcanjos e anjos se te guarde a minha casa, os meus familiares, tudo que é relacionado comigo. Guarda os meus irmãos, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, os meus irmãos em Cristo, nos 4 cantos do planeta Terra. E aí você ora, você vai pegar, sabe o que, amados? Me dá minha Bíblia roxa ali. Você vai iniciar falando, vamos declarar alguns salmos, porque a palavra do Senhor é escudo. O que é escudo? É algo que nos protege. Da mesma forma que a palavra de Deus é escudo, ela também é uma espada. Ela tanto serve para me defender, como é um decreto de juízo contra todo o mal. Amém? Então nós vamos declarar às 5 da manhã o Salmo 23. Abre a sua Bíblia aí, querido. O Salmo 23. O Salmo 23 que diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Nós podemos passar não apenas na primeira pessoa, podemos orar assim: o Senhor é o meu pastor, é o pastor da minha casa, da minha família, da minha cidade, dos meus irmãos. O Senhor é o nosso pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens nos faz repousar e nos conduz a águas tranquilas. Restaura-nos o vigor e guia-nos nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando nós andarmos por um vale de trevas e morte, não temeremos perigo algum, pois tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos protegem.
Preparas um banquete para nós à vista dos nossos inimigos. Tu nos honras, ungindo a nossa cabeça com óleo e fazendo transbordar o nosso cálice. Sabemos que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias, nos acompanharão todos os dias da nossa vida, e voltaremos à casa do Senhor de eternidade a eternidade, para todo o sempre. Amém? Aí você pula lá para o Salmo 91. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Nós podemos dizer, nós que habitamos no abrigo do Altíssimo e descansamos à sombra do Todo-Poderoso, podemos dizer ao Senhor: Tu, Senhor, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele nos cobrirá com as suas penas e sob as suas asas nós encontraremos refúgio. A fidelidade do Senhor será o nosso escudo protetor. Nós não temeremos o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá. Nós simplesmente olharemos e veremos o castigo dos ímpios. Se nós fizermos do Altíssimo o nosso abrigo, do Senhor o nosso refúgio, nenhum mal nos atingirá. Desgraça alguma chegará à nossa casa, à nossa família, à nossa saúde, aos nossos bens, porque aos seus anjos o Senhor dará ordens ao nosso respeito, para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Com as mãos eles, os anjos, nos segurarão, para que nós não tropecemos em alguma pedra. Nós pisaremos o leão e a cobra, pisotearemos o leão forte e a serpente. O Senhor diz: porque eles me amam, eu os resgatarei, eu os protegerei, pois conhecem o meu nome. Vocês clamarão a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com vocês. Vou livrá-los e cobri-los de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos agora lá para o Salmo 18. O Salmo 23 diz: quem é o meu Senhor? Quem é o nosso pastor? Quem é o nosso guia? O Salmo 91 é um decreto de juízo contra o nosso inimigo e é um decreto também de proteção sobre as nossas vidas. O Salmo 18 é um pedido de socorro. É Davi, da mesma forma com essa música, esse salmo foi de clamor. Ele pode também ser, nós podemos também invocar esse salmo, orar ao Senhor. Diz assim, aqui me diz assim no Salmo 18, para o mestre de música de Davi, servo do Senhor. Ele cantou as palavras desse cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e eu estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Clama ao Senhor, queridos, na tua aflição. Clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença.
e aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram porque ele se irou, e das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando do Senhor trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou os meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas, das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Recompensou-me, pois segui os caminhos do Senhor. Não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio, eu posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, eu posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como o da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me, deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-o como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me o cabeça de nações. Um povo que não conheci sujeita-se a mim. Assim que me ouvem e me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem. Tremendo saem das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim,
Fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Você repete aí: cantarei louvores ao teu nome, Senhor, porque o Senhor dá grandes vitórias a mim, a minha família. O Senhor tem sido bondoso para comigo e com a minha família e com os meus irmãos e os meus descendentes para sempre. Amém? Você pode dizer assim, mas por que tem que ser às 5 da manhã? A palavra do Senhor fala que na madrugada o Senhor mostra o nosso dia. Então, tudo aquilo que foi arquitetado nas trevas contra as nossas vidas, homem, é desbaratado. Porque quando nós declaramos esses salmos, amados, quando nós declaramos esses salmos, nós estamos declarando um escudo. É uma bomba no reino do Espírito, amém, queridos? A palavra, por quê? Porque a palavra do Senhor, a palavra, ela é viva. O mundo espiritual se move por símbolos e por palavra. Então, aquilo que nós declaramos está estabelecido sobre a minha vida, está estabelecido sobre a minha família, está estabelecido sobre a tua vida, sobre os nossos familiares, todos os nossos irmãos em Cristo. Aqueles que estão assistindo e aqueles que ainda vão assistir esse encontro, Senhor. Amém, queridos? Porque a palavra do Senhor não volta vazia. Amém? Ela cumpre o propósito pelo qual ela foi declarada. Amém? E por que tem que declarar todos os dias? Te garanto, amados, que na sexta-feira tu já sabe de cor todos esses salmos. Amém? Porque a palavra do Senhor tem que ser viva. No momento de angústia, no momento de sufoco, você tem que estar com a palavra gravada nas tábuas do teu coração, para que ela suba a tua mente, que você possa declarar. Amém? Declarar o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 18, que para mim assim, ó, é o beabá do cristão. Amém? O Pai Nosso, né, também. Então, amados, não se esqueça disso. E a palavra, ela tem que ser declarada todos os dias. Quando eu leio, eu gosto de ouvir a palavra, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não diz que tu tem fé lendo. Você pode ler em voz audível para que você ouça, para que o teu ouvido natural e o teu ouvido espiritual ouça a palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, eu até anotei aqui umas coisas que eu observei essa semana. Teve um irmão amado que teve um sonho. Na quarta-feira eu comentei que todos os dias o Senhor tem falado conosco e tem dito: me busquem, me busquem. Eu pensei, nossa, então nós não estamos buscando o suficiente. Precisamos buscar mais. Precisamos estar ligados ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor, não apenas na sexta-feira, na quarta, não. Todos os momentos, amados. Todos os momentos. Amém? Ai, mano, que barulhada. Sim? Então, perdão, amados. Porque assim, ó, eu não quero perder a linha daquilo que o Senhor está me mostrando. Então, eu ainda comentei, nós precisamos buscar mais. Nós precisamos estar ligado ao Senhor em todos os momentos para não sermos pegos desprevenidos, queridos. Amém? Então, hoje ainda eu recebi uma mensagem do irmão que ele tinha tido um sonho. Neste sonho havia um cão, né, que tentava entrar na casa dele e ele levou um susto com aquilo. Foi uma visão, desculpe, foi uma visão. Logo que ele tinha acordado. E a próxima visão ele viu uma mulher
entrando no quarto dele, orando. Aí eu disse para ele, olha, o que significa? Significa o seguinte, que o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem tragar. E aquela mulher representa a noiva, amados. O mal está aí fora, mas a noiva, a igreja, a noiva que está dentro da igreja dos homens, aquela que vai subir, intercede, amados, precisa orar. Aí eu consegui compreender, não, já estava compreendendo, mas ficou mais claro que nós precisamos buscar mais o Senhor, amém? Orar mais ao Senhor. Olha, não demora muito tempo para você ler esses 3 salmos. Então você, acha que às 5h10 você já leu todos, ou no máximo às 5h15. Aí você pega e apresenta a tua família, declara esse salmo sobre a vida de vocês, dos seus familiares, dos irmãos em Cristo, nos 4 cantos do planeta Terra. Amém? Porque a palavra é viva. Ela não tem distância entre a cidade de Porto Alegre, o extremo sul do Rio Grande do Sul, com o extremo norte, lá com o Ártico. Não. A palavra do Senhor, ela é assim, ó. Ela não tem barreiras. Jesus não tem barreiras. Ela extrapola. A palavra de Deus, ela extrapola a distância física, amados. Então, compreenda isso, amém? Então, você declara. E aí quem é batizado no Espírito Santo pode orar em línguas. Quem não é, ore ao Senhor, vai orando, pede para o Senhor colocar no teu coração um clamor. E se você não é batizado, peça para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu querer, me batiza com o teu Santo Espírito, me unge com todos os dons espirituais, Senhor, necessários para este tempo, para que o teu nome venha a ser honrado, que eu honre o teu nome, Senhor, através da minha vida, que eu esteja honrando o teu nome. Amém? Outras angústias e preocupações também dessa semana que eu ouvi muitas pessoas falando foram com gastos financeiros, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas morrendo, olha, tem famílias que tinham um pai que era aposentado ou uma mãe que era aposentado e que estava inclusive ajudando seus filhos desempregados. Aí o pai ou a mãe pegou um Covid e morreu. Outros morreram naturalmente, mas foram transferidos e promovidos em glória. Mas, e agora? Se essa família estava sendo mantida pela aposentadoria de um pai, de uma mãe, acabou. Acabou. E aí? E eu fiquei pensando, fiquei ouvindo outras situações também financeiras, e eu pensei, bom, nós temos que ser, como se diz, atentos. Neste momento, amados, não é momento de grandes gastos. Este é o momento de investirmos, vamos dizer assim, investirmos de segurar as finanças, né? Ver aqui, se você estava acostumado a comprar 4 pizzas por mês, uma por semana, olha, tire 3, deixe só uma e olha lá, qualquer coisa aprenda a fazer, que vai ser muito mais gostosa e muito mais barato. É claro que tem toda a questão também de trabalho, as empresas também que trabalham com isso também necessitam que a gente compre, não é verdade? Mas nem só de pizza viverá o homem, né? Nem de churrasco, né? Mas de toda a palavra do Senhor. Então, amados, faça um cálculo, refaça teus cálculos, teus gastos, né? E deixe sempre uma reserva, sabe? É necessário ter uma reserva, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Você tem certeza do teu dia de amanhã? Eu não tenho. Porque os nossos dias estão contados na mão do Senhor. Nós não sabemos, amados, o que vai nos acontecer. Nós não sabemos se vamos acordar amanhã. Não é verdade? Eu creio que sim. Mas eu não tenho certeza. Você tem? Não. Nós não temos. Então,
E aí eu vi também pessoas que tinham muitos animaizinhos de estimação e agora estão em situações de desemprego, em situações de mais familiares desempregados, e tu tem que cuidar desses animaizinhos. Ora ao Senhor e peça para que coloque, talvez para doação. Se tu tem 5, fique com 1. Né? Porque olha que 5 animais para te cuidar adequadamente, como manda o figurino, é muito dinheiro, é gasto, né? Então peça para o Senhor: Senhor, o que eu posso mudar financeiramente, o que eu posso modificar na minha casa? Se o teu gosta de banho de 30 minutos, passa para 10 minutos. Né? A luz já vai baixar. Nós fizemos um teste aqui na nossa casa e baixa muito. Uma época nós declaramos que o banho era 5 minutos. E quem passava dos 5 minutos, a gente desligava o disjuntor. Não precisou, né? Não precisou. Mas a gente botava um reloginho. E dá para tomar banho tranquilo. 10 minutos quando tinha que lavar o cabelo, que dá mais trabalho. Mas a diferença, amados, na conta de luz é muito grande. É mais de R$100, é quase R$200. A diferença é muito grande quando nós reduzimos o tempo daquilo que se mais gasta. Talvez você perguntar assim: mas por que está falando isso, né? Mas eu estou falando isso, amados, até com pequenas ideias. Isso não é lei, são pequenas ideias. Né? Porque as pessoas, talvez isso que eu esteja falando não é a tua realidade. Talvez você, na tua casa, está todo mundo empregado, todo mundo tem uma reserva financeira, está todo mundo muito bem. Glória a Deus por isso. Mas tem muitos que não estão. Não estão vivendo uma vida tranquila, estão com dívidas, aluguel para pagar, sem emprego, muitos faltando até comida, amados. Né? Então, para que o dia de amanhã não nos pegue de surpresa, o que eu estou orientando é: faça uma reserva financeira. Aqueles que podem comprar alimentos em atacado, ou às vezes a gente compra, tem aqueles mercados atacados que tu compra a partir do número X, diminui não sei quantos % o valor. Então faça as compras com a família, não compre sozinho, compre com uma família, 2, 3 e dividam. Fica tudo muito mais barato. E uma outra coisa muito interessante as donas de casa, é fazer um cardápio. Quando tu faz um cardápio por semana, tenta fazer por um mês, tá? Mas como é que eu vou fazer? Um dia por semana, lá o fim de semana, né, nessas 4 semanas, que tenha uma coisa que o prato que mais o filho, o esposo, a esposa goste, mas que nos outros dias tenha as coisas adequadas nutricionalmente, amados, que seja bom, porque o sistema imunológico nosso tem que estar forte, não pode estar sendo alimentado com refrigerantes, né? Com vícios, com outras coisas, mas tem que estar bem alimentado. Não significa que você não possa tomar refrigerante, pode sim, mas não faça disso o teu dia a dia, porque senão você vai aumentar colesterol, vai ter ganho de peso em exagero, celulite. As mulheres têm pavor de celulite, né? Mas esses refrigerantes, eles deixam aquela celulite, aquela gordura plastificada, queridos, que aquilo não sai nem com exercício. Não. Quem tem problemas cardíacos vai diminuir, a pressão vai ficar boa. Quem tem problemas de diabetes vai melhorar. Então, assim, hoje nós estamos no outono, então tem muitas laranjas, muitos limões, né? Muitas bergamotas aqui no sul, muitas mexericas aí em São Paulo. Então nós temos as frutas da época. É muito melhor, amados, ter uma boa alimentação, né? E se você quiser exagerar, fazer um agradinho para carne, que seja uma vez por semana, mas não todos os dias da semana. Amém? Isso também, queridos, quando a gente faz um cardápio, a gente gasta menos. Porque às vezes tu abre a geladeira, o que eu vou cozinhar hoje? Tem 500 coisas e tu não está inspirado porque tu não tem nada para seguir. E quando tem um cardápio, é mais fácil, é mais barato e a gente não perde nada. Amém? E aqueles, que nem eu falei, a questão dos animaizinhos, né? Talvez, amados, você possa
botar na internet lá, que doação de animais. Se você não está conseguindo, por exemplo, você não pode deixar, por exemplo, de pagar a luz, porque você tem que comprar comida para um animal. Ou, sei lá, ou outra coisa, né? Você tem que pagar primeiro as obrigações, né? O que são as obrigações? A devolução do dízimo, pagar as contas diárias, aquelas contas de mensais, água, luz, telefone, aluguel, comida, fazer uma reserva para o dia de amanhã, que nós não sabemos como será o dia de amanhã, e se cuidar, amados, fisicamente, ter uma saúde adequada. Se você está obeso, se você está sedentário, né, pegue um sol, caminhe, ande de bicicleta. Se não tem como fazer isso, suba os andares do teu trabalho de escada em vez de elevador. Sai-se 15 minutos mais cedo. Desde que eu voltei para o trabalho, mas que eu comentei, eu continuo subindo as escadas do meu trabalho. São 11 andares, não é pouquinho. Mas o Senhor nos fortalece. E esse exercício de caminhar, amado, ele fortalece os nossos músculos, principalmente da barriga da perna, né, que a gente costuma falar. E ele fortalece, ele é responsável pelo retorno sanguíneo ao nosso coração. Então, tudo é bom. Sabe? Exercício sempre é bom. Mas faça, amada, exercício com cautela. Não vai caminhar na rua sem máscara, né? Leva a tua garrafinha de água para se hidratar, tudo. Amém? Vamos ver o que mais aqui. Tinha um irmão que tinha pedido, ele queria saber como é que ele consegue ver o desenho da Nova Jerusalém. Eu me lembro que está na internet, né, Ayrton? Sim, eu vou colocar o link agora para eles ali. Tá, então o irmão Ayrton vai colocar o link para eles poderem baixar. Para poder baixar, tá? Para vocês poderem olhar. E outra coisa, queridos, é tempo de conserto, é tempo de atitudes, de ações, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, esses 7 dias, se você concordar, se você se dispor, isso não é exigência, isso é um desafio. Pega-se, então vamos, quem levanta sua mão aí, levanta a tua mão e diz: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu gostaria muito, Senhor, mas eu tenho dificuldade de acordar. Eu peço que o teu Espírito Santo me acorde, que nessa hora, 5 da manhã, eu me acorde e me lembre. Nossa, é a hora de orar. Amém? Faça isso por 7 dias, queridos, e semana que vem, nós vamos ter muitos testemunhos. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Amém? Eu tenho certeza absoluta. O Senhor vai te dar visão, o Senhor vai te dar entendimento. E eu vou dizer uma coisa, o nosso coração se enche de alegria. Se enche de alegria porque Deus fala conosco. Deus quer falar contigo. Jesus quer falar contigo através do seu Espírito Santo. O Senhor tem falado todos os dias e quer falar mais. Se não me engano é Jeremias 33:3 que diz: buscar e me acharás, né? Se buscar de todo o coração, que o Senhor vai nos revelar coisas grandes e tremendas que ainda não pensamos, sabemos ou imaginamos. Já pensou? E realmente este é um tempo que nós necessitamos saber como nos comportar, como andar, como se proteger, né? O que fazer. Mas aqueles que estão ligados ao Senhor, ligados ao Espírito Santo de Deus, o Senhor tem uma promessa, que não fará nada na terra sem antes mostrar aos seus servos os profetas. Amém? Então o Senhor não vai fazer nada aqui neste planeta sem antes Ele mostrar. E haverá sinais nos céus, né? Nós temos visto tantos sinais. Na outra semana que eu estava lá em Rio Grande, por 3 dias seguidos, no Rio Grande do Sul,
meteoros foram vistos, né? Que eu já falei até na outra semana. Muitos me chamou a atenção daquele que como é que se diz? Que bateu e voltou. Isso é muito extraordinário. Então, queridos, os sinais estão aí, o Senhor está falando e glória a Deus, porque nós estamos com os nossos ouvidos naturais e os ouvidos do nosso coração abertos ao Senhor para que Ele fale. Fala, Senhor, que a tua serva, os teus servos, que os teus filhos te ouvem. Amém? Amém. Então vamos abrir a palavra do Senhor. Essa Bíblia é uma bênção e a minha mão é pequenininha. Aqui. Vamos abrir lá em Marcos. Marcos 12, versículo 20, a partir do versículo 28. Todos abriram? Então vamos ler. O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amados, acordar às 5 da manhã, orar ao Senhor, é uma declaração de amor ao Senhor. Ainda que nós oramos e intercedemos por nós mesmos, queridos, é a tua primícia do dia. A primeira coisa que tu faz ao acordar é louvar ao Senhor, é agradecer por mais um dia, pela oportunidade de fazer melhor que o dia anterior. Amém? Cada dia, queridos, que nasce é um dia, mais um dia que nós temos a oportunidade, que o Senhor nos dá a oportunidade de sermos melhor, de fazermos melhor aqui neste planeta. Amém? 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Só que tem muitos, queridos, que precisam de cura, que não têm se amado direito, que sofre, ainda que tenha Jesus, ainda sofre da síndrome da rejeição, não se sente amado, não se sente valorizado, ainda se sente injustiçado. Então, quero dizer o seguinte, queridos: abra mão de tudo isso, porque o Senhor te amou de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para morrer por ti e por mim, morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário, amados, é um decreto, é algo que imutável. Não tem como mudar, não tem como cancelar, não. É poderoso, o sangue de Jesus é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar. Quando Jesus, na cruz do Calvário, disse: está consumado, Pai, em tua mão entrego o meu espírito, o mundo passou
a história passou a ser chamada de antes de Cristo e depois de Cristo. E nós passamos, os moradores deste planeta passaram a ter a oportunidade de escolher a servir ao bem ou servir ao mal, de fazer o que é bom ou fazer o que é ruim. Amém? Então nós temos livre arbítrio, nós podemos escolher, queridos. O Senhor não te obriga a segui-lo, mas se o faz, faça-o de todo o coração. Amém? 32. Aqui quando diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Amados, eu nunca vi ninguém fazendo coisas ruins contra si. Não deve, pelo menos. Amém? Normalmente a gente sempre quer fazer o melhor para nós, para os nossos, né? Mas lembra que, como é que tu gostaria que as pessoas te tratassem? Com respeito, com educação, com amor, não é verdade? Então, faça o mesmo. Porque é plantando que a gente colhe. Quem planta gentileza, colhe gentileza. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta astúcia, traição, mentiras, vai colher isso, queridos. Vai colher isso. Só que tem um detalhe. Aquilo que nós plantamos no reino do Espírito, nós colhemos a 30, 60, 100 por 1. Então é bom que nós plantemos só coisas boas, amém? Porque se tu fala, pensa e planta coisas ruins, é isso que você vai colher. Porque é impossível nascer. Se você plantou um pé de feijão, não tem como tu colher um pé de mandioca. Jamais. Nunca. Amém? Versículo 32. E o escriba lhe disse, 31. E o segundo, semelhantemente a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes dois. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Amém? E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhes mais nada. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas de que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, com letra maiúscula, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés ou estrado dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-os, dizia-lhes, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e de saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Misericórdia. Amém, queridos? Diga aí, misericórdia. Não precisa nem comentar o que nós acabamos de ler. Misericórdia. Então, queridos, eu não quero dizer que você essa semana vai amar mais a Deus do que na semana que passou. Mas o que eu quero dizer é que vai gerar mais intimidade. O teu dia começará melhor. Tu vai ter, como se diz, um fôlego a mais. Amém? Então, Apocalipse 21:6 diz assim. 5.
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com enxofre, com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, a noiva. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhantemente a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, 2.200 quilômetros. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. 4 côvados igual 1,80 metros. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo... que será o oitavo, queridos? Berilo, o 9º topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela as suas glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, porque eu e você, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. A importância é algo tão impressionante que nós não temos noção, nem parâmetro de profundidade de entendimento, de saber
o quão importante é isso, querido. O quão importante, nós sabemos que é importante, mas a gente não consegue compreender essa altura, profundidade, largura, essa compreensão do que significa isso. A total compreensão nós teremos quando nós estivermos lá dentro, quando nós formos arrebatados ou quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Amém, amados? Então, lembre-se, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Segue o Senhor, busque-o, esteja linkado no Senhor para que porque o nosso passaporte já está carimbado. Amém? Não vamos perder o tempo da sua partida. Não vamos perder a chamada. Não vamos perder ouvir a trombeta. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja e bendito seja o nome do Senhor, porque aqueles que lá estão e aqueles que de lá para lá irão, viverão de alegrias eternas, onde não há dor, não há tristeza, apenas alegrias eternas. Estar com o Senhor, aprender, ver a criação dos universos, aprender as histórias, tudo é algo extraordinário, queridos. Amém? Então, eu gostaria de ver quem vai participar como se diz, vai receber sentiu no coração uma vontade, o coração ardendo de participar por 7 dias, de acordar às 5 da manhã, ou em primeiro lugar, não esqueça o Salmo 23, Salmo 91, Salmo 18, orar em línguas depois, né? Pedir pela sua casa, pela sua família. Vários já disseram. Glória a Deus. Então eu vou anotar depois esses nomes e estarei também orando por vocês. Sempre eu oro, Senhor, os nossos irmãos em Cristo que participam dos encontros na sexta-feira, aqueles que participam pelos grupos da Telegram. Senhor, guarda, guia, os proteja em nome de Jesus, livra-os de todo mal. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Amém. Então, escreva seu nome ali que eu vou anotar depois. Amém? Então vamos orar, queridos. Então meditem nessas palavras. Meditem. Olha, amanhã é sábado. A maioria das pessoas não trabalha em sábado. Acho que eu trabalho de domingo a domingo. Então, você pode, se você trabalha, bota lá o reloginho de despertar. Né? Se você não trabalha, bota o reloginho de despertar. Você vai ver que o teu dia vai ser muito melhor. Amém? Então vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, Senhor, todo louvor a Ti. Senhor, que esta palavra que nós olhemos aqui hoje, Senhor, elas venham ser gravadas nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra Ti. E, Senhor, grava, Senhor, à medida que os Teus filhos estiverem declarando. E não esqueçam, amados, tem que declarar a palavra em voz audível. Não é gritando, mas é em voz audível. Amém? Porque o mundo espiritual se move por símbolos e por palavras. Toda a honra, Senhor, é somente a Ti. Senhor, nós te pedimos visita aos hospitais, Senhor, manda Teu anjo, Senhor, abençoa os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, Senhor, todos aqueles que estão cuidando, guardando, Senhor. Muitos estão em grande angústias, muitos, Senhor, estão trabalhando, mas têm familiares doentes, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Oh, Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao Teu nome, Senhor. Essa semana, amado, Senhor, enquanto eu estava orando aqui, me lembrou para ler. Então vou ler. Ler uma palavra que o Senhor falou conosco e foi muito linda, amados. Eu vou ler. Meus filhos, regozijai-vos, tenham fé e não desanimem. Eu sou o Deus que salva, cura e liberta. Eu estou com vocês na enfermidade. Não deixem que as angústias deste mundo sejam maiores que a fé em mim. Orem e perseverem. Eu sou o seu Deus.
Regozijai-vos, tenham fé e não desanimem. Eu sou o Deus que salva, cura e liberta. Estou com vocês em qualquer enfermidade, e não se angustiem. Cantai ao Senhor um novo cântico, cantai e salmodiai com alegria os seus santos. Dancem na presença do Senhor, pois o Rei está voltando para levar sua amada igreja, a sua amada noiva. Busquem ao Senhor enquanto podem achar, enquanto está perto, porque o Rei está voltando, e a justiça do Senhor se manifestando sobre a terra. Acaso negaria eu alguma coisa aos meus pequeninos? Nunca, nunca. Deletai em mim e eu os encherei do que tenho a vós. Não temam com as coisas que sobrevirão ao mundo. Eu estou convosco até o momento de tirá-los daqui. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Diga ao triste para se alegrar, e ao que não tem forças e nenhum vigor que se exulte, pois eu estou voltando para os buscar. Fiquem na minha paz. Amém, amados? Glória a Deus. Estou vendo as aflições deste mundo. Estou vendo as aflições dos que não me obedecem. A convulsão destes é grande. Mas quanto a vós, meu povo, vos amo pelo meu Filho. Fiquem firmes com Ele. Ele é o vosso guia. Não por muito tempo nos veremos, não por muito tempo nós o veremos face a face. Fiquem firmes, meus filhos. Meu filho foi fiel. Quem foi fiel? Jesus. Ele venceu por vocês. Eu sou o Criador, diz o Senhor. Amém, amados? Então, que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas vossas vidas, hoje e sempre. E anotem, amados, deixa um caderninho lá no lado do travesseiro, uma canetinha. Se o Senhor te der uma palavra, anota, anota. Se o Senhor te der um versículo, anote, porque o Senhor está falando, o Espírito de Deus está falando. Tira os tampões dos ouvidos, tirem a cera do indiferentismo, tire tudo aquilo que tem impedido de ouvir o Senhor, porque o Senhor está falando contigo, comigo, conosco, com a sua noiva, porque em breve Ele vai tirá-la deste planeta imundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Tenham todos um fim de semana abençoado e até sexta-feira que vem, se assim o Senhor nos conceder. Fique na paz do Senhor. Boa noite a todos.